Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente quer tratar um tema muito importante. Então nós temos uma convidada muito especial e meu amigo Fábio Miquel. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Cada vez a gente está trazendo mais novidades, assuntos que são muito enriquecedores para a nossa vida. Eu acho muito importante a gente se esclarecer para saber lidar com certas pessoas, certas condições, com a nossa própria vida, para a gente ser mais feliz. E hoje, como estamos entrando no mês de abril, dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo. De conscientização sobre o autismo. Isso, né? Desculpa. Do espectro autista. Então, assim, é um tema que a gente acha muito enriquecedor, porque quantas pessoas hoje estão sendo diagnosticadas com o TEA? E para isso, para entender melhor desse assunto, a gente tem uma convidada muito especial que escreveu esse livro. Que a gente vai detalhar um pouquinho mais depois. E já vou adiantando, não dá para esgotar o assunto. Eu comecei a estudar sobre o assunto e cada vez a gente vai aprendendo mais. Vai ser só uma introdução mesmo sobre o assunto, mas deixa no comentário se vocês quiserem saber mais detalhes, que eu acredito que a gente vai poder contar com a nossa convidada para outras oportunidades, tá bom? Vamos começar? Denise, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para abordar esse tema tão importante e cada vez mais frequente. Meu nome é Denise, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e trabalho com as avaliações para ajudar as pessoas a identificarem se tem um autismo ou não. Eu até no começo, eu estava conversando com a Denise aqui, que eu não sei se vocês veem na internet, rola sempre um testes, né? Eu pedi para ele fazer, ele não quis, ele tá com medo. Ele tá com medo, né? E isso eu acho legal da gente prestar atenção, sabe? A internet a gente tem bastante coisa que é enriquecedora, mas tem bastante coisa que dá medo, né? Por exemplo, esse teste, eu fiz, passei. Ele não quer fazer, tá com medo. Mas eu queria começar falando disso. Primeira coisa, né? A gente pega os testes aí que tem pela internet e faz, né? E com isso a pessoa fala, eu tenho o transtorno do espectro autista e pronto. Mas não é correto isso, não é, Denise? A gente tem que considerar, né, a fundamentação teórica desses testes. Primeiro, a pessoa faz sem a orientação de um profissional, sem um olhar clínico. E o diagnóstico do autismo, ele é fechado com base na avaliação clínica, ou seja, um profissional especializado precisa conversar com a pessoa, observar a pessoa, entender o histórico de vida, para daí pensar em fechar o diagnóstico. Esses testes que tem na internet, a gente pode até pensar assim, talvez seja um teste de triagem para a pessoa observar as suas características, mas não fecha diagnóstico. Somente um profissional especializado que pode fechar esse diagnóstico. Legal. Então, primeira coisa é deixar essa atenção aqui. Então, agora vamos entender o que é o transtorno do espectro autista, o TEA. Você podia explicar para a gente, Denise, por favor? O TEA, né, essa abreviação para o transtorno do espectro autista. Tem pessoas que chamam de autismo. O que é? É um espectro, ou seja, são várias características. Por isso que é complicado a gente falar de um diagnóstico aplicando apenas um questionário. Porque cada pessoa é única e cada pessoa vai manifestar essas características de uma forma diferente. Então, o autismo, ele se manifesta por dificuldades na comunicação, na interação social e no comportamento, que algumas vezes pode ser estereotipado e repetitivo. Então, são características bem complexas. Além disso, o autismo tem níveis. Nível 1 de suporte. Então, é um autista que tem umas características que não são tão visíveis para a população.
Já o nível 2 é um autista que precisa de um suporte para fazer as suas atividades. E o nível 3 precisa de um suporte muito maior. Além disso, nós temos outras características que requerem uma avaliação com um profissional. Que o autismo ele pode se manifestar com deficiência intelectual ou sem, com prejuízos na linguagem ou sem. Então, veja só, são muitas características. Não é apenas um questionário que vai esclarecer e vai fechar um diagnóstico. Sim, é verdade. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Aí eu vou fazer um monte de pergunta aqui, gente, porque eu sou muito curiosa. Então, eu queria saber, assim, ó, hoje em dia, a gente está diagnosticando muito rápido ou mais tardio o espectro autista, né? Por exemplo, eu estudei com uma pessoa que eu achava que ela não batia muito bem das pitangas. Mas eu achava que ele era meio. No tempo dele e tal. Diferente, né? Eu achava que ele era diferente. Mas, assim, era uma pessoa comunicativa, brincalhona, né? E me surpreendeu, depois de adulto, ele falar: eu tenho autismo, né? E me surpreendeu muito, né? E hoje eu fico surpresa com isso, porque, assim, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas. E nem imagina que tinha, né? Você falou uma coisa importantíssima, né? Essa questão do espectro. Tem autistas que precisam do contato físico, que gostam da interação e necessitam disso. Já tem outros que não toleram toque físico, a comunicação já não é tão espontânea. Então, são diferenças muito gritantes de autista para autista. Né? São opostos. É que você falou, eles são únicos. Isso. Então, isso é um dos fatores que leva a esse diagnóstico tardio. Um autista que tem um cognitivo, intelectual preservado, eles conseguem mascarar os sintomas. Como assim, Denise? Por exemplo, ele consegue observar que o Fábio, para se comunicar, ele tenta olhar nos olhos, ele tem um tom de voz agradável e o autista procura imitar isso. E vai se esforçando, tentando e camuflando a dificuldade de manter contato olho a olho, de ter o gestual, que para eles também é difícil, que é a linguagem não verbal. Então, eles vão tentando fazer essa imitação e escondendo os sintomas. Mas isso não é um esforço que ele tem, porque não é natural isso, né? Existe um certo prejuízo para a pessoa, um desgaste realmente, né? E como que isso afeta a vida dele? Ele consegue manter uma vida normal numa condição assim? Isso geralmente provoca um aumento da ansiedade, aumenta os casos de depressão, porque exige um esforço muito grande. E como você falou, um diagnóstico tardio é uma pessoa que não recebeu um acompanhamento na infância. Então, exige um esforço tão grande que isso gera um estresse e um cansaço mental enorme. Que é aquela pessoa que convive com as outras por um tempinho e já se sente esgotada, cansada, que precisa descansar um tempão para se recompor desses encontros sociais. Então, isso gera um desgaste muito grande. Eu já ouvi até falar do burnout do autista, né? Por conta desse esforço que ele tem que fazer, né? De se mascarar para poder interagir na sociedade, para se mostrar como se fosse uma pessoa dita normal, né? Mas a vida dela não é assim, né? Ela é diferente, realmente. Eu ouvi até um especialista falando que existe um autismo para cada autista. Eu achei muito interessante. Por isso que é espectro, né? É tão diversificado que você não pode categorizar. Fulano é A, B, C ou D. É uma infinidade de características, né? Denise, fala um pouquinho para a gente das causas pelo qual uma pessoa nasce com autismo. Então, as causas, elas são multifatoriais, ou seja, são vários fatores que, somando, pode causar um autismo. Então, a gente pode considerar fatores genéticos e hereditários, ou seja, alguém da família tem o autismo.
Nesses casos, a possibilidade de 70% de chance da criança nascer com autismo, principalmente se pai ou mãe tem o autismo, né? Além disso, nós temos os fatores ambientais. Por exemplo, exposição à poluição excessiva. A idade do pai é um fator que influencia muito o nascimento de criança autista. Um pai com uma idade mais avançada é um fator de risco. E isso é recente, são as pesquisas recentes. A idade do pai e da mãe ou só do pai? É, do pai e da mãe. Mas, né, como sempre a mãe levou a culpa de tudo, pela primeira vez a gente está tendo evidências científicas de que a idade materna causa também o envelhecimento dos espermatozoides e isso pode provocar o autismo. Está tendo filhos mais velhos, né? Isso, né? Outros fatores, nascimento prematuro, nascer com cordão umbilical amarrado no pescoço. Então, são todos fatores que vão se somando e aí tem a possibilidade da criança nascer com autismo. Você trabalha com autismo, né, que você falou. E quando a pessoa é diagnosticada com autismo, qual a reação dela? As tardias, né? Porque tem as que não... Comenta com a gente, né? Não só da criança, ela não tem essa percepção, mas em relação aos pais, né? Quando como que é a diagnosticado. reação deles, né? E como lidar com isso, e para uma pessoa já adulta. Então, é importante salientar, frisar, destacar que o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor é o desenvolvimento da criança e melhor é a fase adulta, né? O que a gente considera precoce? 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos é considerado precoce. A partir disso, já fecham-se janelas de oportunidades. As janelas de oportunidade são os períodos ótimos em que a gente pode estimular a criança para desenvolver as capacidades, as habilidades dela. Uma criança que tem 1 aninho, 2 meses, 3 meses, não fala, é um alerta muito grande que precisa de uma avaliação, porque essa janela de oportunidade para desenvolvimento excelente da fala é até os 2 aninhos e meio. Fechou essa janela, já demora mais a habilitação, o processo de desenvolvimento da fala. Então, o que a gente tem hoje em dia, né? Pais que observam essas dificuldades e já vão em busca de um diagnóstico. É como se já estivessem mais preparados para ouvir que a criança tem um autismo e que podem investir no tratamento. Tem pais que relutam e negam a dificuldade e vão frequentando vários profissionais. O pediatra falou que não é nada, então não se preocupam. A criança entra na creche, os professores alertam. Pai, tem algum atraso aqui? Vamos investigar? Aí o pai procura outro médico. O médico levantou essa suspeita. Daí eles vão procurando profissionais, vários profissionais, para tentar confirmar que a criança não tem nada. É um processo natural, né? A negação, porque não espera que o filho tenha alguma dificuldade. O que eu já atendi. Pais que aceitam muito bem o diagnóstico, que vão em busca do tratamento, que a criança tem um desenvolvimento ótimo. Ou vai se desenvolvendo no ritmo dela, mas está em desenvolvimento. Mas também já atendi pais que passaram por vários médicos e a avaliação neuropsicológica, como ela é um mapeamento completo, que avalia tudo, inteligência, atenção, memória, aprendizagem, comportamento, linguagem, ali é a hora, né, de verificar facilidades, dificuldades dos filhos. E isso ajuda no diagnóstico também. E a partir dessa avaliação, então, fechou-se os critérios diagnósticos. Crianças de 5, 6 anos que já vêm nesse processo de avaliação. Tem pais que não conseguem levantar da cadeira com baque que levam de ter um filho autista. É bem complicado, né? E Denise, explica aqui para mim, por exemplo, eu tenho um filho e ele foi diagnosticado com autismo.
E aí, geralmente, a gente tem aquela sensação da empatia. Ah, eu tenho dó, eu preciso pôr ele dentro de uma bolha, entende? Então, assim, tem pais que fazem isso, né? E tem pais que falam, beleza, vambora, vamos trabalhar nisso, vamos... porque essa reação, eu acho que é o que você está falando agora, né? É a reação difícil. Quando você chega com a notícia... E agora? Meu mundo caiu. Porque para todo pai cai. Não tem como você falar assim, não, tá tudo bem, vamos lá, tal. Não, vai tá tudo bem. Só que a primeira informação é aquela do baque, né? Mas assim, como que a gente pode orientar os pais a não mimar seu filho porque ele tem autismo? Super proteger, né? Essa é a questão. Então, assim, uma criança autista ou não, ela tem que desenvolver uma autonomia. Uma autonomia para aprender a escovar os dentes, tomar banho, colocar roupinha, aprender a começar uma conversação, manter uma amizade. Isso é com qualquer criança. O que acontece com alguns pais? Evita essa exposição do filho, porque exige esforço do filho, exige esforço dos pais, né? Só que isso prejudica a criança, porque o objetivo da equipe de saúde é tornar essa criança autônoma, com que ela tenha uma autonomia. E para isso os pais precisam ajudar. A gente vê muito assim que os pais eles querem que os filhos sejam acolhidos pela sociedade, né? Mas eles fazem a diferença, às vezes, né? Que eu já vi escola, aqui em Paulínia tem uma escola, né, com pessoas com TEA, né? Eles tratando os alunos é como se tratasse numa escola normal. Você vai fazer isso? Ah, não quero. Vai fazer isso, como faria normal. E os pais têm essa superproteção, né? Mas é normal, eu acho que deve ser normal, né? Então tem esses pais que têm essa superproteção e tem outros, principalmente as mães, que querem colocar o filhinho em todas as terapias possíveis para tratar. Esquecem de se cuidar. E se a mãe não está bem, a evolução, o tratamento da criança é outro ritmo. É mais demorado, é mais lento. Então, eu vejo esses dois perfis. As mães que superprotegem e as mães que fazem tudo para a criança receber o tratamento e esquecem de se cuidar. Denise, uma vez que os pais recebem um diagnóstico, qual que é o procedimento que eles têm que fazer, né, para que o desenvolvimento dessa criança, independente da idade dela, porque a partir de cada idade vai ter um trabalho a ser feito, né? Qual que é o passo a passo que eles precisam fazer, né? E até mesmo o adulto, o que ele precisa fazer para que a vida dele seja a melhor possível? Então, a partir do momento que uma criança recebe um diagnóstico, se ela passa por uma avaliação neuropsicológica, ela já tem um encaminhamento de todos os profissionais que ela precisa passar. Então, até para vocês terem uma ideia, é necessário uma equipe multidisciplinar, principalmente se a criança for um nível 2 ou 3. Ela vai precisar de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, da fisioterapeuta em alguns casos, da psicopedagoga. Então, o que a gente recomenda? Que esses pais conversem com a profissional para verificar quais são as prioridades desses acompanhamentos. Se são pais que têm condições de colocar a criança em todos os acompanhamentos, melhor para a criança. E principalmente em equipe multidisciplinar, que todos os profissionais conversam entre si para estipular quais são as melhores estratégias do tratamento. Né? Mas no caso, os pais não têm condições de bancar todas essas terapias, conversar com os profissionais e eleger o que é prioridade, quais são as terapias mais importantes. E sempre buscar o tratamento. Porque o que acontece? Vamos pensar numa criança que é o nível 1 de suporte, um caso mais leve, que não passou por intervenção, não passou por tratamento. O que acontece? Ela pode evoluir para o nível 2 ou até para o nível 3 de autismo, que aí se torna muito mais grave. E as dificuldades vão ficando cada vez mais persistentes. Por isso que é muito importante buscar esse atendimento. E também o oposto acontece, de nível 2 pode regredir para o nível 1? Pode. Quando o acompanhamento é feito sem faltar, os pais seguem as orientações, as professoras também seguem,
A equipe tem essa parceria e falam a mesma língua, usam as mesmas estratégias, que a gente espera que esse autismo nível 2 regrida para o nível 1. E isso a gente acompanha muito nas crianças pequenas, que estão em tratamento multidisciplinar. A partir dos 2, 3 aninhos, tem essa evolução. Denise, nosso tempo é curto e eu não gostaria de deixar de abordar um tema que, para mim, é um tema assim, mais sensível quando eu estava estudando. A criança, né, com autismo, ou adulto com autismo, ele tem que fazer todo um esforço para se adaptar a um tipo de vida nosso, né, do nosso dia a dia. E é muito difícil para ela. Eu acredito que esse momento de conscientização, mês de abril, dia 2 de abril, traz para a gente a oportunidade de repensar como nós, enquanto pessoas individualmente, ou enquanto sociedade, enquanto instituição pública e privada, nós podemos nos adaptar a eles e trazer ele para uma vida mais inclusiva, né? Estou assistindo uma série da Netflix chamada Atypical, né? E é muito interessante. Tem um capítulo que a namorada de um rapazinho, ela se mobiliza toda a escola para criar um baile, né, adequado para ele. Então todo mundo usa um fone de ouvido porque ele tem essa sensibilidade a sons, luzes. Então ela faz todo um trabalho para que a escola se adaptasse a ele. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que nós, enquanto sociedade civil, enquanto cada um individualmente, a gente pode fazer para tornar um ambiente, um relacionamento mais inclusivo. A questão da adaptação, ela é fundamental. E ela só acontece a partir do conhecimento. Quando a gente conhece o que é o autismo, quais são essas características que são tão variadas, fica muito mais fácil adaptar. Escolas, empresas, locais, bares, festas, cinema, né? Porque hoje em dia tem sessões de cinemas voltadas para autista. O brilho da tela é diminuído, o som ele pode colocar um fone especial contra ruídos. Enfim, reduzir a quantidade de pessoas, é possível adaptar. Isso só acontece com conhecimento. Então, parabéns por trazer um tema tão importante, que eu espero que acesse várias pessoas, né? Inclusive você que está nos assistindo, conhece alguém ou suspeita que alguém tem autismo, encaminhe esse vídeo para que possa buscar avaliação, buscar o tratamento adequado e passar por essas adaptações. Né, que no caso você comentou do diagnóstico tardio. Isso é cada vez mais frequente, pessoas na fase dos 40, 45, 50 anos, identificando alguns sinais de autismo e buscarem avaliação. Geralmente para essas pessoas o diagnóstico é libertador, porque consegue entender o que acontece com eles, né? Por exemplo, vai num local com muitas pessoas, tem uma crise de dor de cabeça enorme, fica muito cansado, se sente esgotado. Então, no caso, adaptação para esses casos. No trabalho, buscar uma sala que ele possa ficar fazendo as tarefas dele, sem precisar ser exposto ao grupo diariamente. Então, é possível essas adaptações, desde que se tenha o conhecimento dessas particularidades. E aí eu queria... Desculpa, Fê. Eu tô na fila aqui, ó. Eu tô na fila. Tão importante, assim... O serviço público ou organizações que trazem um tratamento com um custo reduzido existe, porque muita gente realmente não tem condições, né? Então, essa seria uma questão. Outra questão, emendando com o tema sobre a mobilização que nós, enquanto sociedade, temos que ter, os profissionais, policial, enfermeiros, os professores acho que já têm mais um preparo melhor, mas tem muitos prestadores de serviços públicos que não têm esse preparo, né? Eu acho que é importantíssimo eles terem, né, esse treinamento para lidar com eles. Comenta um pouco com a gente. Então, até vocês comentaram no início do nosso bate-papo como é frequente hoje em dia. Os estudos apontam que a cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Vamos pensar numa escola.
em cada sala de aula tem um autista. Se em cada sala de aula tem um autista, na nossa sociedade tem várias pessoas que não foram identificadas, que não foram diagnosticadas e não recebem tratamento. A possibilidade desse autista ter uma crise no meio das pessoas é muito grande. E aí trazendo isso para, né, um policial que vai atender uma ocorrência de uma crise, como que ele deve agir? Ele só vai saber se receber um treinamento. E aqui na nossa cidade, eu sei que eles recebem esse treinamento. A nossa cidade é Paulínia, tá, pessoal? Isso, a nossa cidade, eu sei que eles recebem, porque tem uma policial que faz o treinamento para eles. Eu acredito que isso, eles têm um preparo para atender aqui. A questão da saúde pública, a demanda é muito grande, né? Então a fila é grande para os atendimentos, os pais têm que estar buscando recursos, mas eu já ouvi dizer que esse ano vai ter um projeto voltado para os autistas, para esse atendimento aqui em Paulínia. Então, tenho esperanças que essa fila reduza e mais pessoas recebam atendimento. Agora espera que eu estou aqui na fila. Denise, eu queria saber mais sobre esse autismo feminino que você escreveu no seu livro. Né? Então... Por que você fez essa diferença? Porque o que as pesquisas apontam? Que a predominância do autismo é em meninos. Porque as pesquisas começaram com os meninos, porque tinham um comportamento mais agressivo, os sintomas e sinais eram mais aparentes, então era como se o autismo fosse predominância dos meninos. Como as meninas têm, né, um tratamento diferente, elas têm essa questão cultural de se enquadrar numa sociedade com um comportamento mais amigável, mais calmo, muitos dos sintomas ficam escondidos. Por isso eu decidi escrever sobre o autismo nas meninas, até pelo aumento na busca pelas avaliações. Eu estava até escutando um moço falando do autismo, que ele falou assim, ele até falou no começo, ele falou assim, o autismo é comemorado não, eu sempre falo comemorado. O autismo, ele é dia 2 de abril, né, e é da cor azul, Isso. né, é da cor azul, né, e aí ele fala assim, até é errado pôr a cor azul, porque foi achado que era os meninos tinham mais chances de ter autismo, né? Hoje em dia, o que se sabe? Para cada 3 homens diagnosticados, tem uma mulher. Então, tá quase, né, equiparando ali a quantidade de meninos e meninas. O que acontece com as meninas? Usam da camuflagem social, muito mais do que os meninos. Então, elas escondem, mascaram sintomas para fazerem parte dos grupos das meninas, para serem aceitas, para serem elogiadas. E isso faz com que o diagnóstico seja mais tardio do que os meninos. Porque com essa camuflagem não dá para identificar os sintomas, né? E as meninas, elas são mais verbais. Então, como os meninos têm um atraso da fala, as meninas, a maioria não tem. E aí o diagnóstico vai demorando mais para chegar. E isso traz consequências sérias para o desenvolvimento, porque as meninas têm muito mais casos de ansiedade e depressão associadas ao autismo, por conta desse esforço, desse mascaramento, da rejeição que elas passam no grupo de meninas. E também o fator, assim, que a mulher, ela tem que lutar, sempre veio lutando, né? E ela desde pequena aprende isso, você tem que lutar, né? Então, acho que também isso mascara, né? Sim. Agora pode perguntar, agora eu deixo. Eu queria trazer, assim, outro ponto, a gente fala sempre da criança ou da pessoa que tem o autismo. Mas é importante que toda a estrutura familiar ela esteja preparada para isso. Às vezes até com acompanhamento profissional, com um psicólogo, né? Ou num relacionamento de casal, que o marido ou com a esposa, que o cônjuge também, além do convívio e que ele vai aprendendo das características, mas ele também tem esse acompanhamento, não é isso? Então, quando é criança, o trabalho que a gente faz é com a criança, com orientação de pais e professores. A criança permanece muito tempo na casa da avó, com babá.
Avó e babá têm o tratamento também, faz parte do tratamento, para receberem orientações, para saberem como lidar, porque o que acontece? Tem autistas que têm uma memória excelente. O que eles ouvem há meses atrás fica armazenado. E de repente lembra daquilo, pode desencadear uma crise. Se a avó não sabe como lidar, a criança pode se machucar, pode machucar a avó. Então, toda a família que está envolvida nesses cuidados tem que ter o tratamento. Quando a gente fala de relacionamento, também é fundamental que o parceiro, a parceira, entenda o que é o autismo, para não ficar cobrando coisas ou tendo uma expectativa de algo que talvez não vá acontecer. E até assim, reações que ela tem e que parece uma coisa, uma grosseria, uma coisa... Não, é o jeito dela se expressar, né? Eu vi que muito autista, ele não tem assim uma linguagem... Ele é direto, ele é sincero. Você gosta disso? Não. Né? Você gostou da minha comida? Não. Não é que ele está sendo grosseiro, insensível, né? Ele tem essa característica, né? Uma queixa muito comum dos casais é a comunicação. Então, é isso que você falou. O autista é direto. Perguntou alguma coisa? É sim ou não? Encerra ali a conversação. E o parceiro, parceira fica achando que a pessoa é muito fria, é distante, mas são características dela. Com o tratamento, a gente desenvolve até 8 formas de iniciar e manter uma comunicação. Então, como que é o tratamento? A gente vai treinando com a pessoa para ela colocar em prática, para não deixar o parceiro nesse vácuo da comunicação. Então, isso faz toda a diferença. É a inclusão, né? É a inclusão dele na sociedade, né? Que também, assim, a gente Pode falar. segura. Que assim, a gente quer que eles se incluam na sociedade, mas também precisa de um esforço deles também, né? A gente não pode colocar assim, não, e eles não querem fazer parte, né? A gente precisa trabalhar isso com eles também, né? Eles querem, eu vou falar para você, a grande maioria quer fazer parte, quer ter amigos, quer se socializar, e eles tentam, mas dessa forma, direta, curta, objetiva. As pessoas que não entendem vão rejeitar, principalmente na adolescência. O que eu acompanho, crianças que passaram por avaliação neuropsicológica, tinha o pai, a mãe, a professora que davam suporte, as demandas eram menores. Então, os sintomas quase não apareciam. E aí receberam o diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Chegou na adolescência, aumentou a demanda. Né? Tem que pertencer a um grupo na adolescência, tem que sair com os amigos, com os colegas. Aí começou a aparecer comportamento repetitivo e estereotipado, flaps, movimentos. Volta para avaliação. Na reavaliação, fecha o diagnóstico do autismo. Então, conforme as demandas da vida vão aumentando, adolescência, entrada na faculdade, nascimento de filho, casamento, os sintomas podem agravar, se não receber o acompanhamento adequado. Nossa, como é importante isso, né? Aquilo que a Denise falou. Surgiu na criancinha ainda, né? Algumas características que diferenciam, não importa o que seja, procura um especialista. Na dúvida, procura. Um sintoma muito frequente e comum para a população infantil, andar na ponta dos pés. É importante buscar uma avaliação. Pode ser um encurtamento do tendão? Pode. Pode ser uma dificuldade de integração sensorial. Não gostar de sentir a sola, o piso frio. Vai investigar. Vai descartar. Outra coisa, a criança senta em forma de W com as perninhas. São coisas sutis, mas que dá um sinalzinho, né? Liga um alerta. É assim, ela tem
o episódio, né? Tipo, andar na ponta do pé. Investiga. Não fecha o diagnóstico porque ela tem essa. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não fecha um diagnóstico de autismo. Como eu falei, pode ser um encurtamento do tendão. Poxa, vai fazer fisioterapia, vai melhorar. É porque a gente é assim, né? Que nem. A gente tem alguns sintomas, já vai procurar no Google. Né? Procura no Google. No YouTube Nossa tudo. Senhora! Vai procurar no Google. Ou na inteligência artificial. Eu tenho isso. Outro dia eu tava lendo um livro e eu tava num momento meio complicado, sabe? E eu tava lendo sobre depressão, né? Os sintomas da depressão. Eu falei, eu tô com isso, tô com isso, tô com isso. Então, assim, às vezes as pessoas, elas leem as coisas e começam a fazer seu próprio diagnóstico, né? Que nem a gente falou no começo, não é isso. Você tem alguns sintomas, alguns sinais, vai investigar, né? Que isso é importante de fazer. Não bata, mas, eu tenho. Então, porque às vezes a gente deve falar, não, eu tenho autismo, então, por isso que eu sou assim, e assim que eu vou ser, vocês que me aceitem, né? E não é nada disso. Tem um outro sintoma também que é muito frequente para quem tem autismo, mas também é frequente para quem tem TOC, mas também é frequente para quem tem um TDAH, que é o hiperfoco. Já atendi crianças que tinham hiperfoco em poste de luz e queriam festinha de aniversário com o tema de poste de luz. E aí era só aquilo, a conversa era só poste de luz. Quais são as outras crianças que vão ter interesse por esse foco? Pois é. Então, são sinais que a gente tem que ficar atento e buscar ajuda. Né? São hiperfocos com temas diferentes que a maioria das crianças não se interessaria. Se ela só quer brincar com postes de luz ou coisas que representam um poste de luz, o que vai acontecer? As outras crianças vão brincar em grupo e ela vai ficar isolada. Toda vez que ela fica isolada, ela perde oportunidades de desenvolver habilidades sociais. Então é importante ter esse olhar para essas características que são diferenciadas. Denise, a gente está finalizando o nosso episódio. Nossa, foi muito gostoso. A gente aprendeu bastante, é um tema que a gente não... A gente não está familiarizado. E ele não se esgota. Não se esgota mesmo. Eu tenho um monte de pergunta que ele não deixa de fazer, vocês perceberam, né? Ele tá assim agora. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre o dia 2 de abril. Dia 2 de abril é o dia da conscientização do autismo. Então vocês vão ver várias campanhas, várias postagens, as pessoas falando muito desse tema. Qual é o meu pedido? Que ele não fique só no dia 2 de abril. Que a gente continue abordando esse tema, porque como eu falei, o preconceito só vai diminuir com conhecimento. A inclusão só vai acontecer de fato com conhecimento. Então, quanto mais pessoas souberem do assunto, a nossa sociedade se torna melhor para todos. Porque a gente vai aprender a lidar com o diferente, saber o que fazer nas situações desafiadoras. E uma coisa fundamental, diagnóstico não é rótulo limitante. Ele é o começo para uma nova trajetória de autocuidado, de desenvolvimento, de respeito. Então, se você tem dúvidas do diagnóstico de autismo, busque orientações. Não fique com esse medo travando o seu desenvolvimento, a sua vida. Busque ajuda. Eu queria só fazer uma última colocação. Assim, não é porque uma pessoa, seja ela criança ou adulta, ela é diagnosticada com autismo ou com TEA, que ela não pode ter uma vida feliz, realizada, plena. Né? Agora a gente começa a ver várias pessoas, atores, atrizes, que têm um transtorno, mas vivem uma vida de muito sucesso, de muita realização. Então, eu queria que você comentasse isso. Isso. Quando a gente faz um diagnóstico, a gente até levanta as potencialidades e as capacidades, as habilidades, os temas de interesse. Isso ajuda a pessoa a desenvolver-se mais plenamente numa carreira profissional, no estudo. Se ela estuda o que ela gosta, se ela vai por um tema de hiperfoco, a tendência é ter sucesso. Né? Claro, respeitando essas particularidades. Então, é nisso que a gente frisa.
Um ambiente adaptado, inclusivo, que respeite essas particularidades. Então, que nem você falou, né? Um diagnóstico de autismo não é um rótulo. A gente podia considerar um autoconhecimento. Né? Da própria vida da pessoa. Por que está acontecendo isso? Gente, foi enriquecedor. Da próxima vez eu amarro o micro, porque eu tô tentando terminar o episódio, ele não deixa, vocês estão percebendo. Mas, se a gente conseguir, podia fazer até Dar uma continuidade, né? Trazer outras questões. Sim. Gente, mas por hoje a gente finaliza aqui. Tá, ok? Muito obrigada, Denise, pela participação. Foi maravilhoso. A gente quer continuar aqui conversando com ela, né? E tem o livro dela, a gente vai deixar aqui para a descrição de vocês. É muito interessante. Leia, aprendam. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Gente. Tchau.